Fala, meus queridos! Hoje vamos fazer um vídeo que vocês gostam pra caramba. Eu tinha até parado de fazer esse tipo de vídeo, né? Nem sei o motivo por que eu parei, mas já tinha um tempo que eu não gravava. Que é o top 3 fundos imobiliários para o mês em questão. E nós estamos num mês em que realmente fez sentido eu voltar a gravar isso, que a gente tá vendo algumas oportunidades de mercado dentro dos fundos imobiliários. A gente sabe que as ações já valorizaram bastante, ainda temos uma ou outra oportunidade em ações, mas realmente bem pouco agora, né? Considerando o prêmio de risco que tá acontecendo. Mas os fundos imobiliários abriram algumas oportunidades e eu quero mostrar aqui para vocês. Lembrando que nada disso aqui é recomendação de investimento, eu só tô te mostrando de verdade, do fundo do coração, o que eu colocaria na minha carteira. Você vai ver que provavelmente, se não estão, entrarão na minha carteira. Afinal, eu vou te mostrar aquilo que é bom, né? O que é ruim, deixa pros outros. E aqui a gente vai fazer o top 3 fundos imobiliários, mas não necessariamente o primeiro fundo que eu te mostrar é o que tá em top 1, depois top 2, depois top 3. Eu não faço essa diferença entre top 1, top 2 e top 3, não. São os 3 fundos mais descontados e que tem uma boa qualidade, tanto técnica do gestor, quanto realmente dos imóveis, né? Que você não tá comprando um negócio só porque tá descontado, mas sim por conta da sua parte qualitativa também. Isso é muito importante, é isso que eu ensino dentro do método 2 em 1. Se você ficar comprando as coisas só por conta do potencial de rendimento de um ativo, você vai, ó, se lascar em algum momento e vai devolver todo o seu alto retorno em dividendos, perdendo valorização de cota. Não é isso que a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Então, o primeiro fundo imobiliário não é segredo para ninguém. A gente fez uma análise ontem sobre Gari 11 e esse realmente, neste momento, está descontado. Ontem eu fiz um aporte em Gari, inclusive, e a justificativa para o desconto do Gari atualmente está aí na casa dos 8,30. São 3 principais pontos que a gente abordou com muita maestria na aula anterior, no vídeo anterior. Eu falo aula, né? É vídeo do YouTube, é porque os vídeos demoram 40 minutos, aí é mais parecido com a aula mesmo, né? A aula de escola tem 45 minutos, né? Então o que você vai fazer? Você vai escutar esses 3 pontos aqui, a gente vai passar pro próximo fundo e aí você vai se aprofundar no vídeo de ontem, beleza? 3 pontos principais que fizeram o Gari ficar descontado. Primeiro ponto, muita compra que o Gari fez pagando em cota. Quando você faz compras pagando em cotas, você tem despejo dessas cotas no mercado por aqueles vendedores de imóveis que receberam cotas. Imagina que eu tenho este imóvel, o Gari vem aqui, ó, ou o gestor Pedro, ou o gestor Gustavo lá, que são sócios fundadores da Guarda, vem aqui o Gustavão aqui, ó. Gustavão, chega aqui pra mim que tem um prédiozão top, bonito, né? Esse prédiozão aqui, ainda mais cheio de café, tá louco? Bonito demais. Aí o Gustavão fala assim, ô, quer comprar esse prédio aí de você por 100 milhões? 100 milhões, você vende? Opa, eu vendo, tô querendo vender 100 milhões aqui. Só que eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Aí eu falo, uai, então você tá de brincadeira comigo? Aí eu vou até tomar um gole aqui, ué. Como é que você quer comprar se você não tem dinheiro? Aí eu falo assim, não, calma aí, calabreso. Eu te pago em cota. E aí o carinha aqui vai falar assim, mãe, como assim você me paga em cota? Não, se você quer receber 100 milhões, eu te entrego 100 milhões em cotas do Gari, a valor patrimonial. Você fica feliz que você vai receber os 100 milhões e eu fico feliz que eu tô emitindo a cota patrimonial. Aí eu sou esperto, né? Eu sou seguidor do Geração de Ideias, eu falo assim, não. Já que eu vou receber a cota patrimonial e o fundo está descontado no mercado, eu quero receber então 120 milhões em cotas do Gari. Aí Gustavo falou assim, não, beleza, justo, vou te pagar 120 milhões em cotas. Então ele vai pagar sim 120 milhões, mas vai receber tudo em cotas. Como se esse senhorzinho aqui tivesse investido 120 milhões em cotas do Gari. E aí ele aporta na subscrição, entregando o imóvel. Quando você vai participar de uma subscrição, você não tem que comprar com dinheiro, tem como você comprar com imóvel. No caso aqui, o carinha aqui comprou com imóvel. E aí qual que é o problema? Eu entreguei o imóvel pro Gari, o Gustavão foi embora e agora ele tem aqui o imóvel que ele queria. Só que eu, Leonardinho aqui, que vendi o imóvel, ó, eu tenho várias cotas de Gari. E eu não quero cota de Gari, eu quero dinheiro. Não, eu quero pegar esses 120 milhões e quero gastar. Eu quero investir em outra coisa, não quero Gari. Não quero Gari. O que que eu faço? Todo diazinho, vou lá, arranco um Gari, pum, mercado. Pum, mercado, pum no mercado. Ou seja, se tem muita pressão vendedora, o preço vai cair. Então esse é um dos motivos. Em geral, em todos os casos de fundos imobiliários, GGRC, que a gente já comentou aqui, que poderia estar nesse top 3 também, né? Mas agora estamos usando o que está mais em oportunidade neste momento, curto intervalo de tempo. GGRC, Gari, alguns outros fundos que estão fazendo essas emissões que estão sendo pressionados com cota. Inclusive, o GGRC começou a usar lock-up dessas cotas, né? Ah, eu vou te pagar em cota, mas você não vai poder vender no próximo ano. Isso minimiza um pouco essa queda de mercado causada pelo esse despejo de cota no mercado. E aí você tem que ser esperto, ter bom senso. Se uma cota de um fundo imobiliário que você gosta e que você queria entrar, mas não entrava porque estava caro, se ele cai porque tem gente vendendo, você vai achar bom ou é ruim?
O fundamento não mudou, o fundo é o mesmo, a gestão ainda continua boa, não teve nenhum vacilo, mas tá caindo porque existe uma pressão vendedora de um vendedor de Gari, porque ele entrou na subscrição e agora não quer mais as cotas de Gari. Pô, isso é bom demais, né? Isso é uma chance da gente aproveitar. Quem não aproveitou lá de GGRC na época, eu fui falando. Um dos motivos de eu parar de gravar o top 3 é porque o GGRC ia entrar quase todos. Aí eu, top 3 igual toda vez? Para aí, né? Então, o primeiro ponto foi este. Segundo ponto, a gente teve muita desconfiança do mercado por duas tomadas de decisão da gestão. Não foi má intenção da gestão em prejudicar o cotista, foi realmente algo para melhorar o fundo, só que a galera realmente não entendeu. Primeira tomada de decisão da gestão que assustou a galera. Eles fizeram uma assembleia chamando um capital autorizado de 100 bilhões de reais. Capital autorizado é aquele que a gestora não precisa pedir permissão para os cotistas para poder ficar fazendo emissão. Se você não sabe, existe uma lei, uma regrinha na CVM, onde quando um fundo vai fazer uma subscrição, ele precisa pedir permissão para os cotistas. Então, por exemplo, se o Gari não tem capital autorizado e ele quer fazer uma subscrição para comprar um imóvel, neste caso aqui, né, no exemplo que eu te dei que o Gustavo quer fazer uma subscrição para comprar esse imóvel, ele vai ter que pedir permissão para todo mundo. Aí vai ter que abrir a assembleia, 30 dias de assembleia, votação, mais 15 dias, aprovação mais 15 dias. Passou 90 dias para poder fazer a subscrição e aí o cara vendeu para outro, perdeu a oportunidade. Então, o que os gestores fazem? Eles fazem a assembleia já pedindo capital autorizado antecipadamente. Porque quando chegar a hora de fazer a subscrição, eu não precisar pedir. Então eu já peço agora. E aí eles pediram capital autorizado de 100 bi. Por quê? Qual que era a intenção dos caras? Não é que eles vão fazer emissões gigantescas, volumosas, estratosféricas para alcançar 100 bilhões de patrimônio a qualquer custo. Não, era só porque, tipo, não concordamos com isso. Coloca 100 bi aí que eu não vou precisar pedir toda hora. Se eu colocar 10 bi, eu vou ter que pedir daqui a pouco. Se eu colocar 15 bi, eu vou ter que pedir daqui a pouco. Se eu colocar 20 bi, eu vou ter que pedir. E aí eles falaram, vou pedir 100 bi logo de uma vez. A galera ficou louca. Meu Deus, o que o cara tá pensando? Não sei o que, não sei o que. E aí eles abaixaram isso pra 20 bi, foi autorizado, tudo certo. Então, mas isso assustou um pouco o mercado, né? Isso assustou um pouco o mercado, engraçado demais. E a segunda coisa foi que eles colocaram uma laje corporativa no fundo. Era um fundo só de logística, lá na época do Galg, se transformou num fundo real estate muito estratégico, começou a aportar estrategicamente em renda urbana. Fizeram boas compras de renda urbana, inclusive fizeram boas vendas com a tira aí de PCA mais 18. Absurdo, os caras são bons pra negociar mesmo, isso não tem como negar. E aí agora eles colocaram uma laje corporativa, um prédio lá da MRV. E aí o pessoal também ficou, mas então agora vai começar a comprar laje, vai começar a... Eu não sei mais então pra onde que o Gari vai, não sei. Então eu fico indeciso e prefiro sair do fundo. Basicamente foi essa a decisão da galera, né? Então, primeiro ponto, pressão de venda dessas subscrições que foram feitas, compras de imóveis através de cotas, aí tem pressão de venda. Segundo, desconfiança da galera aí por conta da gestão, né? E não foi nada de errado com a gestão. Na minha visão, a gestão fez tudo certinho. Só que realmente isso assusta um pouco a galera. Talvez se fosse lançada a explicação antes da compra, isso facilitaria, né? Talvez o entendimento dos mais leigos. Porque esse barulho é feito por leigos. Se faz uma compra de uma laje corporativa com cap rate de 10%, com um contrato atípico e um bom inquilino, não faz sentido você ficar triste com isso. Na verdade, foi uma boa compra. Vai conseguir vender, inclusive, mais caro depois, se caso queira vender depois. Se não, vai ficar lá com cap rate de 10% na laje corporativa com 15 anos de contrato. Bom demais, multa rescisória integral, entende? Não tem problema nisso. E o terceiro ponto, que fez o Gari aí dar mais uma freada para baixo, né? Foi o problema com o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar entrou em recuperação extrajudicial, teve todo aquele problema de reparcelamento de dívidas, renegociações de dívidas com os credores de 4,5 bilhão. O Brasil não tá fácil para ninguém. A taxa alta de juros não é só você que fica com dificuldade de pegar empréstimo, não, mas as empresas se lascam pra caramba. A empresa grande se lasca pra caramba. Essas empresas, elas sempre operam alavancadas, né? Então, para elas continuarem a ser operacional, capital de giro, isso inclusive os membros estão aprendendo, tá? Capital de giro líquido, que é a parte de passivo circulante, ativo circulante que a empresa tem para pagar nesses mercados e varejistas, eles sempre giram com capital de giro negativo, ou seja, eles sempre giram com alavancagem, dívida ali naquele montante. E aí eles têm que pagar juro. O juro tá caro, aí corta muito o lucro, entende? E aí eles ficam realmente no prejuízo. O prejuízo do Grupo Pão de Açúcar foi de 1,1 bi em 2024, que quase 600 milhões em 2025. Então você percebe que tá com dificuldade. E aí eles entraram em recuperação judicial para tentar renegociar as dívidas com os credores. Isso assustou pra caramba os cotistas de Gari também, porque 14% da renda da receita do Gari vem de Grupo Pão de Açúcar. Aí todo mundo, mas vai ficar inadimplente Grupo Pão de Açúcar, aí lascou, aí agora... Enfim, então foram os 3 pontos principais. Eu li fato relevante por fato relevante no vídeo de ontem, então eu vou pular aqui agora. No Gari a gente calculou o quanto que a gente receberia se ele continuasse igual ele está hoje, o Grupo Pão de Açúcar não ficar inadimplente,
porque recuperação extrajudicial não necessariamente vai deixar de pagar a parte operacional, é justamente para poder falar, ó, eu consigo manter a parte operacional, ou seja, pagar salário, aluguel, pagar fornecedor, continuar funcionando, né? A parte operacional continuar funcionando. Então, dito isso, os aluguéis vão continuar sendo pagos. Se o Grupo Pão de Açúcar não judicializar a recuperação, não piorar, não ficar inadimplente, a gente tem aí um yield de 1% mensal no GARI. É coisa? É coisa. Eu expliquei isso no vídeo anterior e na pior das hipóteses, esse yield cairia um pouquinho para 0,85, mas ainda é um yield absurdo. Isso na pior das hipóteses. O Grupo Pão de Açúcar desapareceu do planeta, não vai pagar multa, porque eles têm multa rescisória, né? Se ficar inadimplente, quebra o contrato, multa rescisória. Então, eles não vão pagar a multa rescisória, não vão pagar, vai ficar lá ocupando o imóvel, não vai sair, vão fazer barricada. Quando o pessoal do GARI tentar vir tirar eles de lá, porque eles não estão pagando, eles vão arrebentar de bala o gestor do GARI, entende? Pior das hipóteses, os caras tomaram o imóvel do GARI, o GARI perdeu os imóveis, isso não acontece, tá? Mas só para você imaginar o pior cenário possível. Mesmo assim, o yield ficaria de 0,85 mensal, e 0,85 mensal é maior do que HGRU, é maior do que RBVA, é maior do que... Então, não faz sentido realmente você que quer participar de um fundo que tem grande exposição em renda urbana, não prestar atenção no GARI. Não quer dizer que você tem que aportar, que eu vou te mostrar uma outra oportunidade aqui agora. Mas, realmente, o negócio tá legal. Lembrando que você vai pegar, vamos supor que o pior cenário aconteça, você começa a ganhar 0,85 mensal. O pessoal não vai demorar 6 meses, 12 meses e tal, vamos colocar 18 meses. 18 meses você recebendo 0,85 mensal. Eles vão colocar outros inquilinos lá onde estava o Grupo Pão de Açúcar. E normalmente o que acontece com esses atacarejos, com esses varejão aí, é troca de bandeira. Então, o que acontece, inclusive, ontem estava fazendo a live com os alunos, o pessoal falou que aconteceu isso lá em Minas Gerais, assim, em grande massa. O Bretas foi comprado e aí os mercados ficaram no mesmo lugar, só trocou a bandeirinha. Agora não é mais Bretas, agora é BH. E pronto, agora não é mais Pão de Açúcar, agora é outro mercado. Sei lá, um exemplo, né? O Grupo Mateus comprou. Você vai lá trocar a fachada, o Grupo Mateus vai assumir o aluguel. Então, assim, tem muita coisa para rolar ainda. E este medo exacerbado que fez essa cota cair aí na casa do 10, porque isso aqui caiu 10%. 10% de queda, galera. Vamos tirar a cotação ajustada aqui, ó. Você pega aqui esse período, uma queda absurda, assim. Rapaz, é muito, na minha opinião, para um fundo imobiliário, enquanto o IFIX está subindo pra caramba, né? Olha só o quanto o IFIX está subindo nos últimos 6 meses. 9% e o GARI caindo 7%. Talvez seja uma oportunidade, né? Pelo menos é o que eu interpreto. Mesmo usando a pior das hipóteses. E eu até falei lá com os alunos, eu não sei se eu comentei isso no vídeo anterior, porque eu também fiz uma live para os alunos, que o GARI ele tem um caixa absurdo. Então ele pode usar esse caixa para quitar a alavancagem, possibilitar novas alavancagens para inflar o dividend yield, ou ele pode simplesmente investir o caixa dele em boas oportunidades para dar uma inflada no dividend yield. Ele pega o caixa dele, faz compras e deixa parcelas a pagar futuramente para tentar inflar o yield agora, até resolver isso. Não acho que eles vão fazer, mas é uma possibilidade que pode, se você tá tão preocupado com o yield, né, se os gestores estiverem preocupados com o yield, na minha opinião, olhando para a cabeça do gestor, o jeito que eu já escutei eles falarem, já conversei com alguns gestores, inclusive, pessoalmente não, né, mas através de ligação, e o jeito que os caras pensam, eles pensam muito mais em crescer com qualidade do que crescer desesperado. Eles querem muito mais agradar o cotista do longo prazo do que o cotista desesperado, louco, que tá doido porque não sabe nada, né? Então, a verdade é que você tem que tentar acompanhar, você que fica muito desesperado com as notícias, se você não acompanha a geração de dividendos, já fica o conceito pra você se inscrever aí, eu vou sempre trazer aqui as informações. Mas, pelo menos, então, digite no YouTube ou no Google e tal, não para olhar manchete, mas para olhar entrevista. Olha as entrevistas dos gestores falando, pô, os caras estão indo nos podcasts aí. Então, escuta os caras falando, porque aí você vai ter um pouco mais de racionalidade, não só a emoção, né? Então, dito isso, fica aí o GARI como um dos fundos do top 3 desse mês. Inclusive, no final desse vídeo, provavelmente vou fazer um aporte, e aí a gente vai ver qual que eu vou escolher para fazer o aporte. O segundo fundo imobiliário que eu quero trazer aqui é um que tá passando exatamente pela mesma situação do que o GARI. Mesminha situação do que o GARI. Olha só, o TRXF, ele teve uma queda expressiva também, desde dezembro para cá, e já caiu aí na casa dos 8,16%. Teve um momento aqui específico da vida dele aqui, no dia 18 pro dia 19, que ele caiu basicamente quase 5% aqui, né? 3,72% para ser mais exato. Então teve uma queda expressiva que a gente consegue ver bem claramente. E você que não sabe o que está acontecendo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir olhar no seu gráfico aí, o que você está usando, olhar o dia exato da maior queda e tentar procurar algum fato relevante que aconteceu nesse momento. Então o que a gente pode fazer? Ó? Aqui na Word você consegue muito fácil pesquisar isso, vai na parte de documentos, e aqui o dia foi por volta do dia 18, 19 de dezembro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no portal de relatórios, e aí agora a gente vai procurar lá em dezembro
dezembro, o que aconteceu mais ou menos nesse dia? Então, vamos aqui em fatos relevantes. Ó, dia 11 de dezembro, 11 de dezembro, 12 de dezembro, 16 de dezembro. E a gente tem aqui, ó, dia 18 de dezembro, tá vendo? 18 e 19 de dezembro, foi os dias das quedas. Então, o que aconteceu no dia 18 de dezembro? Olha lá o que aconteceu. Primeira coisa, no dia 18 de dezembro, teve um rebalanceamento do índice internacional, que é o FTSE. A gente já falou sobre ele algumas vezes aqui no canal. Trimestralmente, esse ETF, ele faz rebalanceamento, esse índice faz rebalanceamento, e aí pode mudar ali se vai comprar, se vai vender o TRXF. Então, na verdade, grande parte dessa queda aqui foi por rebalanceamento de um ETF, de um índice. Inclusive, você pode ver que caiu, porque o índice vendeu pra caramba, e depois subiu, porque a galera compra já que caiu mais do que deveria ter caído. Então, essa foi um dos motivos da queda nesse momento. E outro motivo da queda, vê se não foi parecido com o que eu acabei de falar pra vocês aqui no GARI. O TRXF, ele era um fundo que também tinha logística e renda urbana. E aí, de novembro pra cá, ele foi tão, mas tão ativo, meu amigo, que você consegue ver aqui o tanto de fato relevante, né? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui tá... Cada fato é um fato relevante. Cada um desses aqui é uma compra ou uma venda diferente. Dia 10 do 11, 19 do 11, 21 do 11, dia 21 do 11, 25 do 11, 25, 1º do 12. Isso aqui são 6 páginas de fato relevante. 1º do 12, 2 do 12, 3 do 12, 3 do 12, 5 do 12, 10 do 12, 11 do 12. Então percebe, ele movimentou pra caramba. E dentro dessas movimentações, eles fizeram algumas coisas que algumas pessoas ficaram desconfiadas. Do mesmo jeito lá que o GARI comprou a loja, a laje corporativa, né? E a mesma coisa aconteceu aqui, cara. Mesma coisa aconteceu aqui. TRXF, conhecido por ser renda urbana e logística também, começou a comprar shopping, hospital, começou a comprar faculdade, escolinha, né? Faculdade, farmácia já comprava, né? Poder, parte de renda urbana mesmo, a agência. Então, fez um mix de portfólio muito grande. E abrindo aqui o relatório gerencial dele, para você ver como que tá hoje o portfólio do TRXF, a gente consegue ver que tá realmente muito diversificado. Dá uma olhada nisso aqui. Temos 32% de atacadista, 24% de varejo, aí tem 5% de casa construção. Tudo isso aqui entra renda urbana, né? Até agora, tudo isso aqui é renda urbana. Aí hospital, que é a parte do Albert Einstein lá, que eles compraram. Saúde, que aí isso aqui é a parte de farmácias e tal. Banco, olha, agência bancária. Então, compraram várias agências lá da Caixa Econômica Federal. Shopping Center, né? Que era uma coisa que a galera realmente não esperava. Quando teve anúncio de compra do shopping, o pessoal começou realmente a ficar meio brabo aqui com o TRXF também. Parte educacional, 10% educacional. E aqui tem uns 11 diversos. Né? Quando a gente coloca perfil de imóvel mesmo, né? Que aqui é segmento de atuação, percentual da receita. Quando a gente coloca perfil de imóvel por área bruta locável, 57% é varejo, 16% é logístico, 3% saúde, 3% hospital, 4% shopping, 3% renda urbana aqui. Provavelmente aqui ele classifica esses renda urbanas como se fossem as agências, alguma outra coisa ali que ele leva em consideração, porque renda urbana, na verdade, entra aqui também, né? A parte de saúde, entra a parte de varejo também, né? Renda urbana é tudo isso aí. E a parte educacional aqui. Então, perceba que realmente diversificou pra caramba. E isso até ajudou no baque do Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar no TRXF tinha um percentual da receita bem maior. Se a gente entra aqui, ó, na parte de relatório gerencial e vamos pegar um relatório gerencial do mês 7 de 2025, tá? Vamos só pra você ver o percentual da receita que o Grupo Pão de Açúcar representava no TRXF. Olha que legal isso aqui, ó. Olha o Grupo Pão de Açúcar aqui, ó, 13 e 27%. Olha o quanto que tá hoje, 7,84%. Por que que diminuiu? É porque ele vendeu lojas do Grupo Pão de Açúcar? Não, não é nem porque ele vendeu, não. É porque ele colocou tantas outras coisas aqui dentro que diluiu o percentual do Grupo Pão de Açúcar. Então, ele sofreu menos com essa recuperação extrajudicial. Inclusive, nós, quando fizemos a nossa simulação na live, que eu gravei ali junto com os alunos, a gente simulou o pior cenário pro GARI, chegamos no yield de 0,85 e simulamos também o pior cenário pro TRXF. E aí, o pior cenário pro TRXF é um pouco melhor do que o pior cenário do GARI, porque o GARI tem 14% da receita de Pão de Açúcar. Aqui são só 7% de receita do Grupo Pão de Açúcar, entende? Então, a gente pode fazer os dois cenários também. Eu vou até deixar um negócio legal pra vocês aqui, ó. Pra você ter acesso a essa live, você precisa ser aluno do Método 2 em 1. E aí, eu sei que você talvez ainda não seja aluno do Método 2 em 1, que os alunos do Método 2 em 1 já assistiram a live, já tá upada lá na plataforma. Quem não conseguiu assistir ao vivo. O que que eu te recomendo? Quero assistir essa live, Léo. Você vai escanear esse QR Code aqui, aí você vai se inscrever no curso. Você tem 7 dias grátis pra testar, tá? Você tem 7 dias grátis pra testar o curso. Você vai, começa a assistir assiste a live que você quer assistir, aí você começa a assistir as outras lives, começa a assistir os conteúdos, tem mais de 120 aulas lá, só de fundos imobiliários, você ficar aprender profissional mesmo. Se você usar os 7 dias e falar assim, pô, não, tá bom, Léo, gostei aí da experiência, assisti a live que eu queria assistir, tá tudo certo, pode pedir o reembolso, que o reembolso é incondicional, você pede reembolso, cai na sua conta na hora, tá? Então, se você quiser assistir essa live que ficou completa pra caramba, vou até te ensinar aqui como que você entra, você quer só assistir a live mesmo, e depois quer cancelar o curso, vou te ensinar aqui como que você vai fazer isso no final do vídeo, beleza? Mas fato é que agora nós temos aqui no TRXF
realmente uma diversificação que posso dizer a maior diversificação multiestratégica que existe nos fundos imobiliários do Brasil hoje. Não existe nenhum outro fundo diversificado tanto quanto o TRXF em questão de tipologia. Tem imóvel para agência, aqueles imóveis quadradão assim, né, pequenininho, quadradão. Tem imóvel para farmácia, que é um pouco mais lá. Tem imóvel para atacarejo, que é como se fosse um galpão logístico dentro da cidade. Tem imóvel para hospital, pô, prédio absurdo, tá construindo inclusive, parte de desenvolvimento. Tem galpão logístico, tem tudo aqui dentro do TRXF. E aí tem um lado positivo e tem um lado negativo nisso. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é que você tem uma diversificação tão grande que é difícil você sofrer com todas as camadas e o seu risco sistemático fica um pouco mais baixo. E o seu risco total dentro do fundo ele diminui, porque o seu risco específico, que é o risco específico do shopping, é alto. Mas aqui eu não tenho só shopping. Eu tenho um shopping para aumentar um pouco o yield, mas eu diluo o risco com as outras posições. Então o meu risco sistêmico fica muito mais baixo. A diversificação te ajuda realmente aqui. Por um outro lado, você tem uma diversificação tão ampla, mas tão ampla, que você tem que pensar, será que a gestão é capaz de gerenciar tudo isso aí mesmo? Será que a gestão ela é a melhor para comprar hospital? Ela também é a melhor para comprar imóveis de renda urbana? Ela também é a melhor para poder fazer contratos aí com os atacareiros? Ela também é a melhor para comprar logística? Ela também é a melhor para poder comprar shopping? Ela realmente consegue fazer tudo isso? Ou será que é melhor eu comprar um fundo específico de logística, que tem um cap rate legal, um fundo específico de shopping, que aí eu sei que o gestor ele sabe comprar shopping, pô, é o fundo de shopping, ele sabe comprar shopping. O fundo de logística, ele sabe comprar logística. A parte do multiestratégia, ele é muito lindo porque ele cresce muito mais rápido. Isso é fato. Porque é muito mais fácil eu achar uma oportunidade em logística, depois eu acho uma em laje, depois eu acho em shopping. E aí, sendo bem sincero aqui agora, uma crítica minha, né? É que esses fundos multiestratégias, já que eles têm toda essa oportunidade de poder ficar perambulando por várias tipologias de imóveis, eles precisam, na minha opinião, focar em operações muito vantajosas para os cotistas. Um cap rate mais alto. A média do cap rate do TRXF é uma coisa que a gente fez o cálculo, inclusive, na live. Se você pegar aí todos os fatos relevantes, você entra aí no portal ali da Word, pega todos os fatos relevantes e vê todas as compras. O cap rate varia entre 6 e 8. Totalmente diferente do Gary, por exemplo, que varia de 9 a 11. Então, o Gary está muito mais focado em fazer boas negociações, então ele faz muito menos negociação, mas quando faz boas negociações, do que fazer muita negociação, loucura. O TRXF aqui, os caras trabalhavam pra caramba fazer esse tanto de negociação. Não tem como falar que os caras não trabalhavam. É uma negociação quase todo dia. Só que a negociação é aquela com um cap rate de 7, 8, que não é um cap rate ruim. Não é um cap rate ruim. Mas nesse momento, daria para conseguir um pouquinho mais, né? Daria para conseguir um pouquinho mais. Fato é que o Gary, o GGRC tá conseguindo. Então daria para dar uma focada a mais aí, né? Não entenda isso como crítica, até porque não entenda isso como algo que vai penalizar o TRXF, afinal, a rentabilidade dele também é boa. Mas é algo que você sempre tem que avaliar nesses fundos que tem gestão de multiestratégia. Porque eu acredito que muitos fundos a partir de agora serão multiestratégia. E você tem que ficar esperto com isso na gestão. Será que os caras são bons em tudo mesmo? Porque para ser multiestratégia, você tem que ter um head de cada cabeça, né? O head do logística. O head, e aí isso aumenta a taxa de administração do fundo. Vai ter que ser um fundo grandão para poder sustentar todas as cabeças que estão lá. Ou é um cara muito bom, que sabe fazer tudo. Será que realmente sabe? Então tem que pensar sobre isso, né? E aí no cenário em que, teoricamente, você compra o TRXF a R$ 91,90, que é o preço atual, e ele realmente continua pagando, não tem problema nenhum, não vai ter inadimplência, não vai ter problema com alavancagem, que ele é mais alavancado do que o Gary. Na alavancagem bruta eles são bem parecidos, só que o Gary tem muito caixa, o TRXF não. Então na alavancagem líquida, o TRXF perde de lavada pro Gary, né? O Gary tá mais, entre aspas, seguro, porque ele tem muito caixa, então ele não tem problema com a alavancagem. Não que o TRXF tenha, mas ele consegue pagar a dívida dele tranquilo. Só que ele não tem essa possibilidade de poder se alavancar mais. Essa possibilidade ele não tem. O Gary tem, entende? Porque tem caixa. Então tem esses dois pontos aí. Mas fato é que o TRXF, no pior cenário possível, onde a gente retira esses 7% da receita, como se o Pão de Açúcar fosse roubar os galpão tudo, né? Só pra você entender aqui, né? Eu vou fechar esse negócio, vou explodir essas bombas aqui, ninguém mais vai usar esses imóveis. É 7% da receita que cai, 7% da receita imobiliária. Então o TRXF, ele cai lá do yield de 1%, o Gary também tá pagando 1%. Os dois estão pagando 1% nessa faixa de preço. Os dois são pares, né? Então a galera coloca preço mais ou menos igual. Então os dois estão pagando 1%. Se for o pior cenário pro Gary, ele cai para 0,85. Se for o pior cenário pro TRXF, ele cai para 0,91. Então você percebe que no pior cenário o TRXF monetiza mais, né? Remunera mais. E aí a sua escolha tem que ser não só sobre o quanto
quanto vai receber de yield, mas sobre qualidade do fundo. E aí eu deixo para você, inclusive, digitar aqui nos comentários o que você prefere. Você prefere TRXF ou você prefere GARI? O que você prefere? Sabendo que os dois vão te remunerar do mesmo tanto, vão crescer mais ou menos a mesma coisa. Hoje, se você tivesse com a arma apontada na sua cabeça, o que você compraria? Interessante isso aí, bora ver quem é da turma do TRXF, quem é da turma do GARI. Dito isso, vamos para o terceiro fundo imobiliário aqui em questão, que na verdade vai ser uma duplinha, mas eu vou focar mais neste fundo, que inclusive foi um fundo que eu fiz aportes pra caramba dentro da minha carteira. Hoje você consegue perceber que ele tá na segunda posição da minha carteira, né? Fiz um grande aporte nele. Inclusive eu troquei a HGLG por ele. Eu expliquei bastante nesse vídeo aqui a movimentação, o porquê que eu fiz isso, deixei uma planilha pra vocês fazerem um cálculo, quando vocês forem fazer, porque hoje, por exemplo, quando eu fiz a R$66. Hoje tá 68, será que compensa? Então você tem que fazer a conta lá pela planilha, eu te ensino neste vídeo aqui, tá? Bem bonitinho, tá explicadinho o porquê, como que montei a planilha, como que a gente vai fazer essa relação de troca, mas a gente já sabe, já ficou velho isso aqui, né? Já gravei tantos vídeos para vocês sobre a incorporação do HGLG, do LVBI e da compra do PATL. Então, hoje você comprar PATL e comprar LVBI, você não tá comprando PATL e LVBI, você tá comprando indiretamente o HGLG, que vai se transformar em HGLG daqui a uns dias. Então, será que existe uma forma mais eficiente de comprar o HGLG? Outra conversa que eu tive com gestores esses dias para trás, e os caras falaram assim, ó, frase extremamente inteligente. Percebe se esse cara não falou algo que você precisa levar para sua vida, porque tem alguns ensinamentos que a gente aprende no mercado financeiro, e a gente tem que levar para o resto da nossa vida. Ó, por que que você vai assistir o Léo e não vai assistir os grandão lá que tem milhões e milhões de seguidores? Porque nós temos aí, inclusive eu te peço uma ajuda, de verdade, te peço uma ajuda do fundo do meu coração. Nós estamos crescendo pra caramba, graças a Deus, né? Deus tem honrado a gente aí, nosso trabalho. Só que a gente chegou num número aqui muito feio. Dá um zoom nisso aqui, editor. Dá um zoom aí, Calvizão. Olha isso aqui, olha o número de inscritos. Não, pelo amor de Deus. Se inscreve aí pra nós subir esse número aí, 667. 666 é feio demais na conta, tá louco? Me ajuda com isso aí. Nunca pedi pra você se inscrever com tanta veemência quanto tô te pedindo agora. Vamos me ajudar a passar desse número aí. Mas perceba, eu vou usar a frase do gestor e vou colocar isso aqui dentro do canal. Por que que você assistiria o canal de Geração de Dividendos, assistiria o Leozinho lá que tem 28 anos, tem pouco tempo investindo só, 6 anos investindo, 10 anos estudando só. Por que que você assistiria o Léo e não assistiria o grandão lá que já tem casa de análise, que já tem um monte de coisa, que já tem milhões de seguidores, que já tem mais de 20 anos no mercado? Por que que você faria isso? Você já parou pra pensar? Por que que você tá me assistindo aqui e não tá assistindo os caras? Isso vem do mesmo princípio que esse gestor falou pra mim. Por que que você investiria no GARI e não investiria no HGLG? Por que que você investiria, por exemplo, num fundo pequenininho, bem menor, de 1 bilhão de patrimônio? É porque hoje 1 bilhão já não é mais grande, né? Antigamente era grande. Hoje 1 bilhão é pequeno. Por que que você investiria num fundo de 1 bilhão de patrimônio, 2 bilhões de patrimônio e não no fundo de 6, 7, 10 bilhões de patrimônio? Por quê? Já parou pra pensar nisso? Normalmente isso se deve à entrega que o gestor faz. Por que que eu investiria no GARI? Olha o que o gestor falou pra mim. Léo, você analisa os relatórios e tal. Eu sei que você analisa muito mais do que 95% da galera. Então, pra você escolher alocar o seu patrimônio em GARI 11, pô, eu tenho que te oferecer o mesmo nível de risco que o HGLG, só que eu tenho que te oferecer um pouquinho mais de rentabilidade. Se eu for te oferecer um pouco mais de risco do que o HGLG, eu tenho que te oferecer muito mais rentabilidade, que é algo que eu não estou disposto a fazer, porque para fazer isso eu teria que me alavancar pra caramba, eu teria que fazer operações de muito risco, então eu não quero. Então eu quero oferecer mais ou menos o mesmo risco do HGLG, o HGLG vai ter menos risco mesmo porque ele é muito mais diversificado, ele está num setor específico de logística que tem menos risco mesmo, então eu vou oferecer ali muito próximo risco, só que eu tenho que oferecer uma rentabilidade maior. Como que eu vou oferecer uma rentabilidade maior sem aumentar o risco? Eu tenho que ser inteligente, Léo. Eu tenho que ser inteligente, então eu tenho que estruturar o meu fundo de uma maneira muito melhor, eu tenho que fazer estruturas de compra muito mais inteligentes, eu tenho que ser mais sofisticado. Por isso que você vai ver, por exemplo, estruturas de compras do GARI. Por que que você compra o GGRC, por exemplo, que é de logístico, e não compra o XPLG, e não compra o HGLG ou BTLG? Porque o GGRC, oferecendo quase o mesmo nível de risco que esses fundos, eles estão fazendo de maneira inteligente compras sem aumentar a alavancagem, estão fazendo compras para aumentar o cap rate, aumentando o yield. Então você fica atraído por este fundo porque o fundo é inteligente, porque o gestor é inteligente. Você sabe, pô, o cara é inteligente lá, mano. O cara tá fazendo meu patrimônio render mesmo sem aumentar o risco, porque na hora de fazer a compra, não emite um CRI, não faz a subscrição à parte do valor patrimonial. Ele inventou, né? Não foi ele que inventou, mas ele foi o primeiro a utilizar, o Pedro do GGRC, foi um dos primeiros a utilizar compras de imóveis através de cotas. Isso movimentou o mercado como um todo, né? Todos os outros fundos fizeram isso. Pô, então você percebe, pô, eu quero estar junto com esse cara, porque esse cara é inteligente. Se ele já fez isso uma vez, provavelmente na próxima vez que ele enfrentar a dificuldade, ele vai resolver ele também. Então, faz sentido eu ficar
ficar com ele. A mesma coisa a gente traz pro canal. Por que você assiste eu e não assiste, sei lá, os grandão aí, né? Não vou falar nome, mas por que você não assiste? Porque que lá tem quase o mesmo nível de visualizações do que aqui? Porque aqui eu tô disposto a entregar muito mais, aqui eu tô disposto a gravar vídeo de 40 minutos, porque aqui eu vou destrinchar relatório, porque aqui você não vai ficar com dúvida, porque aqui você não vai precisar comprar o curso para poder aprender, não. Você compra o curso se você quiser aprofundar e ser profissional e realmente não errar mais nunca. Mas aqui eu vou te entregar muito mais do que os caras. Você vai falar, pô, o Léo é inteligente, pô. Ou então, pelo menos, o Léo, ele pode ser burrinho, mas ele não tá escondendo nada. Tudo que ele sabe, ele tá ensinando. Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar pra sua vida, né? Eu até gastei muito tempo falando sobre isso. Mas é uma coisa que você tem que levar pra vida. A gente tem que emitir a imagem e semelhança de Cristo. E isso é a imagem e semelhança de Cristo. Ser excelente em tudo que você faz. Seja excelente em tudo que você faz. Se você vai coar um café, coa o melhor café da sua vida. Não é pra poder ficar se achando, não. Pensa que você tá coando café pra Jesus. Quando você vai gravar um vídeo, não grava um vídeo só pra poder você pensar, vou gravar o melhor vídeo porque eu quero ser o melhor. Tudo bem você pensar assim também, que você tem que ser realmente, você tem que focar em ser o melhor. Mas grava como se você estivesse gravando pra Jesus. Será que Jesus ficaria orgulhoso do vídeo que eu estou gravando aqui agora? Será que se o Jesus sentasse e assistisse o meu vídeo, ele ia ficar feliz com o que eu tô falando? Ou será que ele ia ver meu coração vendo que eu tô enganando a galera, falando de algo que eu não sei? Entende? Então tudo que você for fazer na sua vida, cara, independente de onde você estiver, faça com excelência. Faça com excelência, você vai ser honrado, pô. Você vai ser honrado. Eu tenho certeza que Deus vai olhar pra você, Deus vai olhar pra você e vai, pô, meu filho, servo bom e fiel. Vem pra cá, vem pro lado de cá. Servo bom e fiel. Dito isso, né? Não sei porque que eu falei isso aqui não, meu rapaz, mas tocou no meu coração, tive que falar. Os caras brabo aí, pula o vídeo, né? Eu vou falar mesmo. O canal aqui é meu, eu falo o que eu quiser, né? Então o terceiro fundo seria PATL e LVBI. Você pode escolher qual é o que você vai fazer o aporte. No LVBI a gente tem muito mais facilidade pro lado do cotista, porque vai ser incorporado, você não vai ter que informar preço médio pro gestor, você não vai ter que ter nenhum outro problema, mas a rentabilidade é um pouquinho menor. No PATL, você vai ter que informar preço médio pro gestor. É óbvio que você não vai ter dificuldade, porque eu vou gravar isso aqui pra você, né? Afinal, eu tenho um PATL e vou gravar quando chegar o momento. Mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque o fundo ele não vai ser incorporado, ele vai ser liquidado, é diferente. Vai amortizar suas cotas e devolver o que o fundo tem para o cotista. Então vai ter um caminho a mais a se fazer. E para isso ele vai ser mais remunerado também, né? Tem mais complexidade, mais remunerado. Você é mais inteligente? Você é mais espertinho? Mais remunerado. Você tá disposto a fazer coisas que a outra galera não tá disposta? Vai ser mais remunerado. Por isso que eu falo, ninguém nunca vai ter a mesma qualidade de canal que eu, porque eu tô disposto a fazer coisa que os caras não têm coragem. É isso. Não vou ficar gravando videozinho de notícia, de guerra, de o mundo vai acabar pra ganhar seguidor, entendeu? É relatório mesmo, é investimento. Dito isso, finalizando aqui o top 3, que virou um top 4, né? Gari e TRXF, que são parceirinhos aí da renda urbana. PATL e LVBI, que são parceirinhos da logística, focando mais no HGLG posteriormente. Todos esses aqui você tem um potencial de ganhar mais de 1% de yield isento no mês. Todos eles. Realmente tá bufando de oportunidade, hein? Delicinha pra aportar em fundo imobiliário agora, principalmente quem tá com a carteira parecida com a minha, né? Muito mais ação do que fundo imobiliário, porque a gente tava com a delicinha pra aportar em ação anteriormente, uns 4, 5 meses pra trás, né? Estamos aportando em ação pra caramba. E aí as ações ainda valorizaram, então realmente ficamos aí desbalanceados em ações, é uma delicinha pra aportar em fundo imobiliário agora. É a hora de arrebentar, né? Fazer hora extra, rodar de Uber, comprar o máximo possível, né? Capinar um lote. E pra finalizar, quero deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque dentro dos fundos de papéis indexados a IPCA, temos algumas oportunidades também. E eu vou gravar um vídeo provavelmente amanhã ou para semana que vem, de um desses 3 fundos aqui, ó. Aí já deixa a tarefa de casa aí para quem são os estudiosos, né? Para o cara que não é preguiçoso. É a tarefa de casa para você que não é preguiçoso, tá? Aí você vê se é preguiçoso ou não. Dá uma lida nesses 3 relatórios aqui, ó, e decida quais são os melhores. O bom da Ward é que você tem uma ferramenta aqui que ranqueia quais são os fundos que são mais descontados. Então, dentro dos fundos de papéis que obedecem esses critérios mínimos que eu decidi aqui, esses 3 fundos aqui seriam os top 3 fundos imobiliários de papel. E aí a gente vai escolher o melhor entre eles para colocar lá no ranking de top 1 mesmo. Porque aqui é a parte quantitativa. O que o método 2 em 1 faz é ranquear quantitativamente os fundos. Então, você economiza tempo pra caramba. Você não precisa ler todos esses fundos, né? Você já sabe que você tem que começar lendo por esses aqui. Só que não necessariamente o HSAF é melhor do que o RBRI qualitativamente falando. Ele tá mais descontado, mas não necessariamente qualitativamente falando ele é melhor. Então a gente tem que ler todos, tá? Então vai sair um vídeo aí dizendo qual desses 3 fundos aqui é o melhor entre os fundos de papéis. Beleza? Quem sabe eu faço até uma live pro YouTube pra falar isso, hein?
Vou conversar com o Pedro, com o André, ver se tem essa possibilidade. Inclusive, só pra finalizar, que eu já tava terminando o vídeo aqui, sem mostrar pra você que quer entrar no Método 2 em 1 pra assistir a live, é assim, ó, você vai escanear o QR Code, vai se inscrever, aí vai chegar essa página aqui pra você, ó. Você vai entrar aqui na página do Método 2 em 1, beleza? Então tem todas as aulas aqui, e aí pra você assistir a live, você vai lá no último módulo, ó. Aqui você vai ter o módulo de lives gravadas, já temos aqui 29 lives, tá? Todo mês tem uma live junto com vocês. Então já tá aqui, ó, Gary vezes TRXF, a gente fez uma live aí que durou a bagatela de 2 horas e meia. Aqui a gente debruça mesmo nos relatórios, tá? Uma coisa que não dá pra fazer aqui no YouTube, tá? Então, se você quiser aproveitar dessa live, é só fazer aí sua inscrição. Dá pra você cancelar? Ah, eu só tô interessado na live. Cancela. Não conta pro Pedro, pro André não, tá? É só você cancelar, pedir o reembolso depois de 7 dias. Mas eu tenho certeza que você não vai ser louco fazer isso, porque esse aqui é o melhor curso de fundos imobiliários do planeta. E por esse preço, meu amigo, você vai pagar 2, 3, 4 mil reais nos outros cursos, não vai ter metade do que tem aqui só sobre fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será... sabe, né?